Você sabia que um dos maiores confrontos do universo não aconteceu aqui na Terra, mas nos céus? E se eu te disser que tudo o que você acredita sobre poder e submissão pode estar prestes a mudar? Em apenas 20 segundos, vou revelar um segredo escondido nas páginas da Bíblia, que desafia a lógica comum e promete transformar sua visão sobre força e autoridade. Prepare-se para descobrir uma história que vai além do que os olhos podem ver, uma verdade que os anjos conhecem, mas poucos humanos compreenderam. Fique comigo e desvende o mistério que tem intrigado sábios e teólogos por séculos. Você está pronto para essa jornada reveladora? O versículo de Judas, capítulo 1, versículo 9, nos apresenta um evento singular, que não encontramos em nenhuma outra passagem da Bíblia. Trata-se de um momento em que Miguel, o arcanjo, teve que enfrentar ou debater com Satanás a respeito do corpo de Moisés. No entanto, os detalhes dessa disputa não são descritos. O texto diz: no entanto, mesmo o arcanjo Miguel, quando discutia com o diabo Satanás sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a proferir uma condenação injuriosa contra ele, mas disse apenas: o Senhor te repreenda. Esse episódio ocorre em Judas, onde o autor compartilha conosco um incidente que não é mencionado em nenhuma outra parte das Escrituras. Naturalmente surge a curiosidade: de onde Judas obteve essa informação? Alguns sugerem que essa informação foi transmitida através da tradição. Embora isso possa ser verdade, não temos certeza absoluta. O motivo exato da disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés é um mistério. Uma teoria é que Satanás desejava conhecer o local do sepultamento para construir um santuário ali, levando Israel ao culto idolátrico dos ossos de Moisés. Como representante angelical do povo de Israel, Miguel teria o objetivo de proteger o povo dessa forma de idolatria, mantendo o local do sepultamento em segredo. No livro de Daniel, capítulo 10, versículo 21, na versão amplificada da Bíblia, encontramos: mas eu, Gabriel, te direi o que está inscrito no livro da verdade. Não há ninguém que se posicione firmemente comigo e se fortaleça contra essas forças espirituais hostis, exceto Miguel, o seu príncipe, o guardião da sua nação. A simples menção do nome de Moisés evoca diferentes imagens na mente das pessoas. A morte de Moisés é envolta em mistério na Bíblia. Sabemos que ele faleceu aos 120 anos, mas seus olhos não estavam fracos, nem sua força havia se esvaído. Apesar de sua idade avançada, Moisés ainda estava no auge de sua vitalidade quando foi chamado para deixar este mundo. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida devido à sua desobediência nas águas de Meribá-Cádiz. Ele conduziu os israelitas até a beira de Canaã e teve a oportunidade de vislumbrar a terra, mas não lhe foi permitido adentrá-la. No final de sua vida, Deus concedeu a Moisés a chance de ver a terra pela qual havia deixado o Egito. Moisés escalou o Monte Nebo, partindo das planícies de Moabe até o topo de Pisga. O cume do Monte Pisga está a uma altitude de 4.500 pés, quase 1 milha de altura. Não são muitos os homens de 120 anos que conseguem escalar uma montanha de quase 1 milha de altura e viver para contar a história. No entanto, Moisés conseguiu. Ele escalou, agarrando-se com as mãos, sem a necessidade de um caminho definido. Se você está se perguntando sobre a condição física dele, essa façanha já diz muito. Moisés sabia que sua morte estava próxima, pois Deus havia lhe informado. Deus já havia preparado outro homem, Josué, para sucedê-lo antes de sua morte. A pesada responsabilidade de guiar a nação foi retirada de seus ombros pela primeira vez nos últimos 40 anos de sua vida. Moisés pôde subir a encosta com os ombros aliviados, ciente de que poderia dar seu último suspiro a qualquer momento. Ao contemplar pela última vez a terra prometida, um pedaço de terra que ele nunca pisaria, Moisés vivenciou o que mais ansiava, e assim se encerrou sua jornada. Deus o queria em casa. Moisés entregou seu espírito, ele morreu conforme a palavra do Senhor. Moisés partiu deste mundo sozinho, mas em paz. O relato de seu falecimento está contido nos últimos 6 versículos do capítulo 34 do livro de Deuteronômio. A morte tem uma maneira de colocar as coisas em perspectiva, não é mesmo? Que vida extraordinária! Aos 120 anos, sem precisar de óculos. 1 século e 1/5 de vida,
sem necessidade de muletas. Moisés nunca ficou sentado em uma cadeira de balanço, esfregando linimento e bebendo em Suri. Oh, como os israelitas sentiriam falta dos sábios conselhos de seu líder. Sua obra entre eles mexeu tanto com seus sentimentos que eles levaram um mês inteiro para lamentar sua partida. Mas, eventualmente, o luto teve fim. Isso deveria ser verdade em nossas próprias vidas. Após a morte, vem o sepultamento. E assim foi no caso de Moisés. Mas o versículo 6 contém uma das afirmações mais notáveis sobre toda a carreira impressionante de Moisés. Deuteronômio 34:6, na Bíblia Amplificada, diz: "E ele o enterrou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, mas ninguém sabe até hoje onde é sua sepultura." Moisés é a única pessoa na Bíblia que foi pessoalmente enterrada por Deus. Você sabia disso? O Senhor então ocultou o túmulo. Por que ele fez isso? Porque esse túmulo teria se tornado um santuário. Ainda hoje estariam fazendo trilhas até o Nebo, erguendo santuários, vendendo pipoca e amendoins, oferecendo diversos passeios e talvez até operando um bonde até lá com uma grande faixa proclamando o local de sepultamento de Moisés. Por isso foi ocultado. Essa questão é tão crucial para o Senhor que até mesmo provocou um confronto angelical. Mas o ponto importante é este. Mesmo sendo Miguel um arcanjo, aquele que Deus usará para lançar Satanás do céu, ele não se atreveu a falar de forma depreciativa com aquele que governa no reino dos demônios. Ele deixou toda a repreensão a cargo de Deus. Em Apocalipse 12, 7, 9, na Bíblia Amplificada, lemos: "E houve guerra no céu. Miguel, o arcanjo, e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos lutaram, mas não foram fortes o suficiente e não prevaleceram, e não se encontrou mais lugar para eles no céu. E o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana e seduz o mundo inteiro. Ele foi lançado à terra e seus anjos foram lançados com ele." Miguel, o arcanjo, é retratado na Bíblia, nos textos de Daniel, Judas e Apocalipse, como um anjo guerreiro que participa de combates espirituais. A palavra arcanjo significa anjo de mais alta patente. A maioria dos anjos na Bíblia é descrita como mensageiros, enquanto Miguel é representado, nos 3 livros, como alguém que luta, resiste ou se opõe a espíritos malignos e principados. Miguel é o nome desse arcanjo que evoca a pergunta: quem é comparável a Deus? Miguel é apresentado a nós pelo profeta Daniel. Ele se recusou a julgar de forma presunçosa. Em vez disso, limitou-se a anunciar a repreensão de Deus. A linguagem dessa repreensão é semelhante à de Zacarias 3:2, onde o Senhor repreende Satanás por suas acusações contra Josué, o sumo sacerdote. Em Zacarias 3 é mostrado a Josué, o sumo sacerdote, diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para se opor a ele. E o Senhor disse a Satanás: "O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda." Apesar de seu grande poder, Miguel permanece completamente submisso ao Senhor. Os anjos justos possuem uma hierarquia e são submissos à autoridade. Considerando a força de Miguel, a submissão do arcanjo a Deus torna-se ainda mais bela. Podemos perceber que a submissão nunca visa retirar a força, o propósito ou o valor de um indivíduo. A força do anjo Miguel não estava em disputa. Como a última menção de Miguel, o arcanjo, aparece em Apocalipse 12:7, quando Satanás é expulso do céu. Miguel e as forças do céu derrotam o dragão, Satanás, e o diabo é lançado à terra. Lá, enfurecido, Satanás partiu para fazer guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm firme o seu testemunho sobre Jesus. A confrontação é um mal necessário. Ninguém gosta dela, mas ela precisa ser feita para corrigir, purificar e unificar a comunidade. Não é agradável, mas é necessária. Mesmo Miguel, o arcanjo, não lutou contra o inimigo por sua própria autoridade, mas falou em nome do Senhor. Miguel considerava seu ofício e posição com reverência. Lúcifer foi criado como a criatura mais elevada. Esta é uma lição que tanto você quanto eu precisamos aprender. Muitos cristãos ainda precisam aprender a se curvar, até mesmo diante de Deus. Você e eu, meu amigo, somos criaturas, Ele é o Criador, o que nos dá o direito de questionar qualquer coisa que Ele faça.
Não me entenda mal, todos nós lutamos com dúvidas, mas devemos reconhecer que Deus não é apenas o Criador, mas também o Redentor. Ele é aquele que cuida de nós, mas nosso Deus é exaltado, santo e elevado. Ele é um Deus justo e íntegro. Ele nunca comete um erro e nunca se engana. Tudo o que ele faz é correto, assim você e eu podemos confiar nele. Mas nós realmente fazemos isso? Reconhecemos a autoridade dele? Valorizamos a sua pessoa? Quando os homens forem chamados a prestar contas, o Senhor Jesus Cristo dirá: Vocês me chamaram de Senhor, Senhor, mas não fizeram o que eu ordenei. Cada um seguiu seu próprio caminho e fez o que achava certo aos seus próprios olhos. Essa é a imagem da humanidade. E quanto a você? Que exemplo Miguel, o arcanjo, é? Acabamos de desvendar juntos um dos maiores mistérios celestiais, revelando não apenas a força de um arcanjo, mas a verdadeira essência da submissão e autoridade divina. Mas acredite, isso é apenas a ponta do iceberg. Se essa jornada entre céu e terra fascinou você, imagine o que mais está esperando para ser descoberto. Nosso canal é uma porta aberta para essas verdades escondidas, histórias que desafiam a realidade e ensinamentos que podem transformar a maneira como você vê o mundo e a si mesmo. Não fique de fora dessa comunidade que cresce a cada dia, buscando não apenas conhecimento, mas uma conexão mais profunda com o divino. Se você sentiu o chamado para explorar os mistérios da fé, da existência e do universo, você está no lugar certo. Inscreva-se agora, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Seu comentário é o combustível para continuarmos essa jornada de descobertas. O que mais podemos desvendar juntos? A próxima revelação pode mudar tudo. Junte-se a nós e faça parte dessa busca incessante pela verdade. Até o próximo vídeo.